Olá, meu nome é Bianca Martins de Abreu, eu sou aluna do segundo semestre do curso de Pedagogia da Unisul, também sou aluna do grupo de estudos do GEPEL, sou aluna de iniciação científica orientada pela professora Ana Maria Esteves Bortolanza e juntas nós desenvolvemos a pesquisa, o projeto de apropriação da cultura escrita na educação infantil, brincando de ler e escrever. A nossa pesquisa se fundamenta principalmente na teoria histórico-cultural proposta pelo Vygotsky, que diz que o ser humano só se desenvolve nas relações sociais. A carga genética é importante sim, mas só ela é insuficiente para que haja esse desenvolvimento. A pesquisa é qualitativa e teve o objetivo de mostrar como se forma a atitude autora e leitora de crianças de 5 anos na educação infantil. Em virtude da pandemia, nós não pudemos ir a campo para realizar nossa pesquisa, então nós aprofundamos muito a parte teórica, através de leitura de textos, a gente participou de conferências, de palestras, nós temos um grupo de estudos, tudo para melhorar o nosso conhecimento a respeito da teoria. A linguagem escrita é uma atividade extremamente complexa que provoca grandes transformações no desenvolvimento da criança. Para se apropriarem da escrita, a criança vivencia diferentes formas de grifar e passa de um estágio para o outro, da descoberta da escrita pictográfica, que são as garatujas, por meio de desenhos em sua funcionalidade, para uma escrita ainda não convencional, como uma forma de registro, até chegar à escrita simbólica. O Vygotsky aponta que a escrita começa pelo bebê, com seus gestos iniciais, depois passa para o desenho e também a brincadeira de papéis sociais. Então, o processo de desenvolvimento da escrita numa criança é um caminho muito longo. E a gente concluiu com a nossa pesquisa, com as nossas leituras, que a Escola de Educação Infantil deve organizar essas atividades que favoreçam o mergulho da criança nesse universo da escrita sem alfabetizá-las, que não seja aquele ensino mecanizado, que a criança realmente entenda a função social da escrita. Caso nós não estivéssemos em isolamento social em virtude do coronavírus, a nossa pesquisa seria desenvolvida em uma escola de educação infantil aqui de Tubarão, com a infraestrutura necessária com crianças de 5 anos. Por causa do isolamento, a gente teve que suspender a nossa pesquisa de campo e aprofundar a parte teórica. O experimento pedagógico seria realizado por meio de 8 atividades de até 60 minutos durante 4 meses. Embora nosso encontro fosse quinzenalmente para a gente criar vínculo com as crianças, conhecer melhor o ambiente e também a professora responsável pela turma. A nossa pesquisa de campo foi substituída pelos aprofundamentos das questões teóricas por meio de pesquisas bibliográficas. Em virtude da quarentena, os nossos encontros foram realizados por formato remoto. Nós só tivemos 2 encontros presenciais que foram dedicados a conhecer o projeto, bem como o preenchimento de algumas plataformas, como o Currículo Lattes e a Plataforma Brasil. Como entramos em isolamento social, a gente começou a fazer o uso das ferramentas disponíveis para continuar a nossa orientação de forma virtual, como o WhatsApp, o Google Meet, o Skype, o Zoom, enfim, utilizamos as ferramentas para que pudesse continuar as nossas orientações. Nós aprendemos muito sobre a teoria histórico-cultural, os defensores, as suas ideias, onde ela surgiu, o que ela defendia. Nós aprendemos a importância de um contexto social para que o ser humano se desenvolva, a importância da escola ser um lugar de cultura mais elaborada para que a criança se aproprie desse universo da escrita e se desenvolva. Segundo Vygotsky, os professores têm um papel fundamental na vida dos seus alunos, pois é através deles que os alunos conhecem e se apropriam da cultura historicamente acumulada, deixada pelas gerações anteriores. Isso quer dizer que a história da humanidade só é possível de continuar porque uma geração ensina a outra. Através dos nossos estudos, a gente chegou à conclusão de que, se a humanidade fosse totalmente dizimada, a nossa história teria de recomeçar, porque não teria alguém mais velho, alguém mais experiente, para ensinar às crianças o uso de toda a cultura deixada pelas gerações anteriores. Então, a gente conclui com toda certeza a importância de um contexto social, das pessoas estarem inseridas em uma sociedade para que haja o desenvolvimento de todas as funções que, como Vygotsky falou, primeiramente aparecem no coletivo para depois se transformarem em funções internas. Portanto, a formação da atitude autora e leitora de crianças no processo de apropriação da cultura escrita acontece por meio de atividades significativas, como as brincadeiras, e depende de como o professor organiza essas atividades, evidenciando aqui a função de um bom planejamento que vise proporcionar esse desenvolvimento da criança.
Para chegarmos a esses resultados, nós fizemos 31 atividades de pesquisa, 29 encontros de orientação, de discussão, 3 lives sobre o assunto, com professores convidados, e também assistimos vários vídeos sobre a temática, enviados pela nossa professora orientadora. Na realização dos nossos estudos, a gente concluiu que a apropriação no universo da escrita, a questão cerne da nossa pesquisa, deve ser feita de forma muito bem planejada. É preciso considerar que o processo de aquisição pela qual a criança passa se inicia muito antes dela entrar na escola, porque ela já vem com uma carga histórica desde o seu nascimento. Daí a importância de enxergar a criança como um ser histórico e cultural. No espaço escolar de educação infantil, a escrita deve ser organizada pelo professor de modo a se tornar necessária para as crianças. E para isso, ele precisa trazer a linguagem escrita viva, em textos de diferentes gêneros e diferentes funções sociais, que sejam relevantes para o desenvolvimento infantil. A pesquisa foi realizada com a Bolsa de Iniciação Científica da Unisul, o PUIC, e nós agradecemos todo o apoio prestado para a realização do nosso estudo. Muito obrigada!